Então, pessoal, vamos refletir um pouquinho sobre o tempo de uso de tela pelas crianças. Vocês devem ter percebido o resultado da pesquisa, né? Eu fiz uma pesquisa em torno de 90 pessoas participaram, e deste grupo que participou, eu acredito que eles tenham realmente demonstrado a realidade. Então, 50% dos pais que responderam colocaram, né, que seus filhos têm um tempo de tela superior a 2 horas. E os outros 50%, né, ficou dividido em 29% acha que fica menos de 1 hora na tela e 21% 2 horas. Tá? E aí, o que a gente pode tirar disso tudo, né? Eu acredito que traduziu a realidade, porque, na verdade, o que a gente tem percebido é que a grande maioria fica exposta a telas aí mais de 2 horas, né, por dia, né? E aí, o que é preciso levar em conta? O que é tela? Né? Parece uma pergunta boba, mas às vezes as telas mais antigas, os tipos de tela mais antigos não são considerados. Então, todos smartphones, tablets, TV, game. Então, né? E aí a gente começa a pensar, né? O que significa isso aí? Vamos pegar a média, né? Então, eu vou colocar aí 2 horas de telas diário. O que é isso? Então, a gente precisa responder, né? Refletir sobre algumas coisas. Primeira coisa, existe uma regra clara, e a regra é clara, né? Onde tem muita tela, tem mais crianças expostas por mais tempo. Então, isso aí é óbvio. Se a casa favorece, automaticamente ela vai se ligar mais, vai ficar mais conectada o tempo todo, né? Se ela tá no quarto e tem TV, tem videogame, se ela tá com o celular na mão o dia todo, se ela tem tablet, quer dizer, quanto mais telas tem a casa, mais exposição das crianças. E além disso, a gente também, onde tem pais usando tela o tempo todo, tem criança usando tela o tempo todo. Então, os pais são modelos, né? E a criança, desde pequenininha, ela tem os pais como referência. Tudo que o pai faz, que a mãe faz, é bonito para ela, é referência. Então, ela segue exatamente este modelo. Então, é outra coisa que a gente precisa ficar atento. Além disso, eu acredito que a criança precisa começar a entender, né, o efeito das telas no organismo. A gente precisa começar a falar, porque muitas vezes ela pergunta, mas e o meu, por que meu colega pode usar? Então a gente precisa explicar, né, que talvez, né, meu filho, o pai dela ainda não tem noção do dano que pode causar o tempo excessivo de tela, que pode comprometer, né, a sua inteligência, que pode comprometer a concentração, os resultados escolares, a saúde mental, né, além de tanta influência negativa que você pode ter se não souber usar devidamente, se não tiver acompanhamento, dependendo da faixa etária. Então isso precisa ser falado para a criança, porque como que ela vai entender? Porque eu não posso e todos podem. É a mesma coisa de você, o filho do vizinho tem um brinquedo muito caro e você não pode, o que você faz? Você não explica? Eu não tenho condição. Então a gente vai explicar mostrando os danos causados. Só que para isso nós também precisamos estudar e entender que danos, né? Vamos traduzir o que eu falei. Então, quando a criança faz um uso excessivo de tela, ela tem menos horas de sono. Então isso tem que falar, olha, você vai dormir menos, você vai ter menos tempo com atividades enriquecedoras e que desenvolve melhor suas capacidades cerebrais, menos tempo para atividades escolares, né, que acaba comprometendo a vida escolar, menos tempo dedicado à leitura e atividades extras. Né? Quanto tempo aí ele poderia estar fazendo alguma atividade e ele está lá sem interação nenhuma, acompanhando uma tela, um jogo, né, ou na internet, aí, zapeando aí, que são interações, né, os jogos, as brincadeiras, são interações necessárias para a criança. E quem tem que comunicar isso, gente? Quem vai falar tudo isso para a criança, vai sensibilizá-la em relação a ter uma consciência de uso de tela? Quem? Pai e mãe, responsáveis, cuidadores. Então há que se ter um discurso, né, dentro da sua casa para que as pessoas envolvidas na educação do seu filho, né, entendam o que significa o uso excessivo de tela.
né? E a gente precisa entender também que até os 6 anos, desde que a criança nasce, né, além dela aprender muitas convenções sociais, né, e abstrações, como quando ela faz uma atividade para aprender música, para aprender um esporte, né, para tocar um violino, ela está desenvolvendo várias habilidades. E que, além disso, naturalmente, ela tem muitas habilidades que precisam ser aprendidas e apreendidas, né? A criança, ela aprende a falar, olha só, nessa infância, ela aprende a falar, ela aprende a gesticular, ela aprende a se comunicar de todas as formas, ela aprende a engatinhar, a ficar em pé, a correr, né? Ela aprende a controlar suas excreções, né? Ela aprende a comer sozinha, a comandar, a coordenar as mãos, né? Ela canta, ela dança, ela coordena o corpo. Então tem muita informação, muitas habilidades que ela adquire e que muitas vezes, em função do excesso de tela, essas habilidades estão ficando comprometidas, além do comprometimento severo com a saúde mental e com a saúde física. A criança exposta à tela, ela está ficando obesa, né? Ela deixa de correr, de brincar, de interagir socialmente, né? Quantas vezes o pai nos procuram preocupados, né? Porque a criança não está bem na escola, né? Eu sou da área da educação e quando a gente vai analisar, a gente percebe a condição da criança de solidão, porque ela está tão acostumada só na tela que ela não se comunica. E muitas vezes o pai está achando que é um problema, que a criança pode ter até um problema. Mas quando a gente começa a analisar, é claro que com a avaliação, com a busca da equipe da saúde, né, dos especialistas, a gente vai percebendo que acontece da criança estar isolada, da criança estar num mundo muito voltado ali para o isolamento em função da vida dela, ela e a tela e ela. Então, a gente precisa entender, pais, mães, né, monitores, ajudantes, né, quem cuida da criança, que excesso de tela danifica as construções cerebrais, né, porque elas saturam, né, e impede o desenvolvimento, né, cerebral. A criança, ela precisa de interação, ela precisa de movimento, a criança é ativa, e esse excesso de tela tem danificado em muito, né, essas construções cerebrais. E a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que até o ano é 0 tela, né? Além disso, e considera também como tela a TV, os vídeos, porque às vezes o pai acha que é só o celular. Ah, porque o celular é pequenininho, ele tá forçando. Quer dizer, além da visão, né, gente, que a gente, né, eu não tinha falado ainda, que também é um dos problemas, né? Então, a TV, os jogos, os games, jogos nos computadores. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Tudo isso é exposição. E até 6 anos, no máximo, né? Pela OMS também, eles preconizam no máximo 1 hora com acompanhamento, tá? Com a interação do adulto. Ideal, não ter tela até 12 anos. Né? Mas eu acredito que eles já percebem a dificuldade, então eles colocam no máximo 1 hora. Né? Então, e aí a gente percebe aí, da pesquisa eu estou colocando aí que a maioria, vamos colocar, os mais de 50%, né? Que colocaram que as crianças ficam 2 horas ou mais na tela. E essa simulação, né, eu estou querendo comparar isso. O que significam 2 horas? Tá? Vou pegar 2, que foi a média. Os 50 mais 21% de 2 horas, então a maioria. O que significa, né, gente? 2 horas de tela por dia. Vamos pensar comparar isso com a escola. Né? Nós temos carga horária, nós temos disciplinas que a gente tem 2 horas por semana. 2 horas por semana a gente aprende estudos sociais. Com 4 horas aulas por semana a gente aprende matemática, o conteúdo de 1 ano letivo. Então a gente pode concluir que nossas crianças têm ficado o tempo superior a uma aprendizagem de um conteúdo de 1 ano letivo. Com 2 aulas semanais, seu filho aprende a tocar um instrumento. E ele está ficando 2 horas por dia, o que equivale, né, se a gente for contar aí fim de semana, né, quantas horas? 14 horas semanais. Sendo que com 6 aulas semanais, ele trabalha a língua portuguesa, que é o objeto para aprendizagem de todas as outras atividades e disciplinas, e que é a carga horária mais puxada.
Então a gente precisa começar a perceber isso. Quanto tempo eu estou gastando e como eu posso investir? Ah, mas ele já faz balé, já faz isso. Então usa esse tempo reduzido, reduza um pouco esse tempo e fica com ele 2 horas semanais, 2 horas por dia. E interaja com ele e vai jogar tabuleiro, dama, vai levar para o parque, vai extravasar, vai cozinhar junto com a criança. Então tem outras atividades que você pode tentar ocupar, né, no lugar desse tempo aí de tela e, além disso, trazer essa criança para mais perto de você, tá? É possível fazer isso sim. Então eu estou dando uma geral, tá? Mas esse conteúdo está muito bem claro, muito bem explicado neste livro aqui, A Fábrica de Cretinos Digitais, do Michel, onde ele explica e demonstra, né, que pela primeira vez na história, os pais estão sabendo mais do que as crianças. A ordem natural é que as crianças sejam mais inteligentes que os pais, né? E pela primeira vez na história, as crianças estão sabendo menos que os pais. Isso em função do uso excesso de tela. Então, toda essa parte, o que acontece com essa construção, o que acontece em relação à tela e o desenvolvimento cerebral, tá aqui de uma forma simples, que pode te ajudar e muito a entender e ter argumento para convencer seu filho a diminuir o uso de tela. Além disso, a parte disciplinar, se você, mas como eu faço isso? Como colocar regra? Tem como fazer isso? Tem como reduzir sem criar, né, uma guerra dentro de casa? Tem. Aí você pode ler o meu e-book, tá? Que eu vou deixar aqui também, o meu e-book, que é Concerto para a Juventude, onde eu abordo e muito as questões de regras, limites, de amar incondicionalmente, mas colocar regras, discutir, construir regras com a criança para que você tenha uma harmonia no seu lar e consiga também minimizar o uso excessivo das telas. Então, qualquer dúvida, se você tiver alguma dúvida, coloque aí, faça perguntas ou no meu direct ou aí no perfil, tá? Aguardo a sua dúvida. Um grande abraço.